Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. No programa de hoje nós vamos conversar sobre blefaroplastia, a cirurgia das pálpebras. Se é só uma questão estética ou é também funcional. Vamos entender esse universo dessa cirurgia na região dos olhos, que traz qualidade de vida e mais função para a sua região ocular. O programa de hoje está imperdível. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência. E que bom que mais um sábado você abre as portas da sua casa para que nós entremos com muita informação de qualidade. Hoje nós vamos começar conversando com a doutora Natália Lucena sobre um assunto muito importante que está muito em alta, a famosa cirurgia das pálpebras. Tem um nome bem esquisito para nós que não somos da área, blefaroplastia, mas, em tese, é a cirurgia das pálpebras. Nós vamos entender hoje um pouco mais desse universo e saber se a indicação médica é só estética ou se também é funcional. Se você pode estar precisando dessa cirurgia e ainda não sabe, não teve indicação, não teve uma orientação médica, fica conosco o programa inteiro que você vai sanar todas as suas dúvidas acerca desse assunto. Começar lhe agradecendo mais uma vez, ter você aqui é muito bom para nós, para os nossos telespectadores, sobretudo. Doutora Natália, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Catarina. Eu que agradeço o convite. Obrigada a todo mundo da TV LW e aos telespectadores que estão nos assistindo nesse sábado de manhã. E realmente a blefaroplastia ficou agora em 2024 como a cirurgia plástica mais realizada no mundo todo. Então, ela ganhou, né, a lipoaspiração, que era a primeira, estava em primeiro lugar, perdeu espaço e no ano passado foi a cirurgia plástica mais realizada em todo o mundo. Então, se é a top 1, a cirurgia plástica mais realizada em todo o mundo tem um motivo. E aí a gente vai começar conversando e explicando para você que está em casa exatamente essa... Existe diferença, a indicação ela é cirúrgica no sentido de somente estética, como muitas pessoas pensam, eu vou precisar dar um jeitinho aqui porque já está caindo, já está ficando feio, ou atrapalha a visão, prejudica a visão. Então, a gente tem as duas indicações. A cirurgia plástica das pálpebras, a blefaroplastia, ela tem uma indicação estética. Então, a gente vai ter paciente que vai chegar com a gente com queixa meramente estética. Ele acha que aquele olhar está mais triste, mais cansado, tem um excesso de pele, pode ter um prolapso, um excesso de bolsas de gordura que vão aparecendo com a idade ou pela genética. E isso vai incomodando o paciente. Então, assim, a gente pode fazer pela estética. Mas a gente tem também diversos casos onde a pálpebra ela começa a ter um excesso tão grande, uma flacidez tão grande, que começam a atrapalhar o campo visual. E não raro a gente encontra pacientes com uma dificuldade de enxergar pelo excesso de pele que obstrui realmente, que leva a uma baixa de visão. Para quem está em casa, para você entender o que é essa cirurgia, na prática, como é? Não posso dizer é só. É uma retirada de pele, uma retirada de tecido. Explica aí para quem está em casa o que é a cirurgia em si. Então, a blefaroplastia, ela não é apenas a retirada de pele e de bolsas de gordura, como a gente vê por aí muitos falando. Sim. E muitos falam, inclusive, que é uma cirurgia muito simples, mas ela não é uma cirurgia simples. A gente está diante de... A cirurgia é realizada em cima do órgão mais delicado do nosso corpo, que é o olho humano. Então, o olho é o órgão mais inervado, extremamente delicado, então a gente tem uma cirurgia em cima dele. A cirurgia, hoje em dia a gente fala muito de cirurgia de blefaroplastia estruturada, não apenas retirar pele e bolsas de gordura. Eu tenho que avaliar aquela região periocular para a gente entregar o melhor resultado possível e reposicionando as estruturas que estão com indicação de reposicionamento. Então, muitas vezes, antigamente, apenas se tirava o excesso de pele, a bolsa de gordura, mas o paciente ainda ficava com a queixa de olhar triste porque não foi reposicionado o supercílio. Então, a gente tem que avaliar aquele paciente como um todo, ver se realmente ele não precisa de um reposicionamento do supercílio. Então, a gente começa com um lift de supercílio. Pode também associar, muitas vezes a gente associa a cirurgia plástica
da blefaroplastia superior, então fazemos a blefaroplastia superior, tiramos os excessos de pele, de bolsa de gordura, mas não só isso. Então a gente tem estruturas, suturas que a gente fala para a gente deixar o olhar mais aberto, porque se for apenas isso, não vai ter um resultado final como a gente deseja, como o paciente deseja. Na pálpebra inferior, a gente também vai ter o reposicionamento. Inclusive, hoje em dia, a gente tem se falado muito sobre lifting, né? A gente tem o lift, ou seja, subir mais essa região de terço médio através da cirurgia da plástica de pálpebras inferiores. Aproveita na mesma Isso, cirurgia. então, como a gente vai ter uma incisão, né, aqui nessa região da linha dos cílios da pálpebra inferior, a gente pode reposicionar estruturas, trazendo um efeito de lifting do terço médio da face, né? Então, é uma cirurgia que não é apenas realmente retirada de pele e bolsas de gordura. Você pode reposicionar supercílio, deixar uma pálpebra mais aberta, corrigir pitose, que é a queda palpebral, bem como fazer um lift de terço médio. Na tua prática clínica hoje, lá no consultório, quem é o público que mais tem procurado esse tipo de cirurgia? Sexo feminino, eu diria que na minha prática clínica é mais de 90%, embora os homens hoje em dia eles têm se cuidado cada vez mais e têm chegado também mais homem no consultório, mas a gente vê uma tendência, pelo menos na minha experiência, a partir dos 40 anos eles já estão procurando. Não, mas não é raro que um paciente mais jovem nos procure. Ontem, inclusive, eu estou com uma paciente que a gente vai marcou a cirurgia para agora, na semana que vem, de 30 anos e já incomodada com o aspecto do olhar dela. Então, ela notou, porque isso é muito genética. Sim, tem genética. É muito a genética. Então, você veja o formato daquela órbita, o formato daquela pálpebra, se é uma pálpebra mais sequinha, mais gordinha, tudo isso é determinado, influenciado pela genética. Né? Então, é uma paciente que tem 30 anos agora, mas que me disse que desde os 25 anos de idade já sentia um incômodo com aquele excesso de peso, um olhar mais triste. E a cirurgia dela justamente não vai ser apenas, vai ser uma cirurgia que a gente vai elevar a supercílio para dar um efeito mais descansado, retirar a pele, retirar pálpebras, as bolsas de gordura. Ela tem uma pitose discreta, ou seja, tem uma pálpebra que é um pouquinho mais caída. Fixar, reposicionar essa pálpebra. Então é uma cirurgia que é muito mais complexa. Para deixar essa parte do rosto em harmonia. Em harmonia. Mais harmônico. E o mais simétrico que a gente consegue, porque a gente sabe que nós somos assimétricos. Sim. E pequenas assimetrias são normais. Sim. Mas a gente tenta, nas cirurgias, simetrizar o máximo que a gente consegue. Doutora Natália, existe uma idade mínima segura ou uma idade mínima que seja a indicação para se já pensar? Sim, um paciente, você disse, né? Essa tem 30 anos e já está querendo, mas existe assim, não, só pode a partir de tal idade? Ou tem casos e casos? Pelo menos após os 21 anos, pelo menos. Mas o que a gente vê, o que é mais comum após os 25, 30 anos. Mas, eventualmente, pode chegar uma paciente mais jovem, mas nunca abaixo de 21 anos. Então, 25 em diante seria uma idade que a gente já começa a ter a procura. Mas, hoje em dia, a procura dos pacientes mais jovens não é nem pela blefaroplastia, pelo excesso de pele apenas. Eles têm procurado muito também o lift de supercílio, para dar aquele aspecto de fox eyes, né, daquela sobrancelha mais elevada, né, com um olhar mais jovial. Então, a gente vê que a população mais jovem, ela procura muito mais o lifting até do que a própria blefaroplastia. O lifting, ele é minimamente invasivo, é diferente da blefaroplastia. A gente tem mais de uma técnica, a gente tem um lift direto, ou seja, a gente vai ter uma cicatriz, uma incisão direta no supercílio, mas pode ser indireto também pela têmpora, tá? Então, a gente tem mais de uma forma de reposicionamento do supercílio. E aí, geralmente, para pacientes mais jovens, dependendo, a gente pode indicar o indireto pelas têmporas ou o supercílio, vai depender de cada paciente, tem que ser individualizado. Claro que você que está em casa quer que eu pergunte, né? Com relação às cicatrizes. No caso do lift e também da cirurgia da pálpebra. Como é que ficam essas cicatrizes? Eu sou muito sincera com todos os pacientes que vão ao meu Isso é bom, consultório, isso é sempre, muito bom. assim. E eu sempre mostro e digo, o que eu falo, ó, eu sempre até sou sincera demais para o que no pós-operatório for mais tranquilo. Mas, doutor, eu esperava mais, né? Eu digo, ó, pode ser que fique muito roxo, pode ser que fique muito inchadinho. E aí eles esperam tão mais no pós-operatório que o pós-operatório geralmente já é um pós-operatório tranquilo. Mas em relação às suturas, ou seja, em relação às incisões, se for um lift direto, ou seja, se eu tiver um corte no supercílio, eu vou ter uma cicatriz. Não existe na medicina nenhuma cirurgia que eu corte e não vá ter cirurgia. Se teve cirurgia com corte, terá uma cicatriz. Obviamente que a gente vai escolher regiões que a gente consiga camuflar aquela cicatriz. Então,
No supercílio, se for um lift direto, uma cicatriz que vai ficar bem escondida, bem próximo aos cílios mesmo. Aos cílios não, à sobrancelha. E com 3 meses, a partir de 3 meses, o paciente já está autorizado a fazer uma micropigmentação para camuflar mais aquela cicatriz, certo? Em relação à sobrancelha. Mas com o tempo, aquela cicatriz vai sofrendo um processo de maturação que vai ficando cada vez mais claro, desde que o paciente tome todos os cuidados, que a gente vai falar mais adiante, Sim. sobre sol, sobre os cuidados com toxina botulínica, enfim, tudo que deve ser feito no pós-operatório. Mas o paciente seguindo tudo direitinho, todo o protocolo que a gente passa, e camuflando depois uma cicatriz mínima, tem paciente que nem se incomoda e nem faz a camuflagem, né, com a micropigmentação. Em relação à pálpebra superior, a gente está diante da pálpebra, é a pele mais fina do nosso corpo. Então, assim, além disso, na pálpebra superior, a cicatriz ela fica no côncavo, né, nessa linhazinha aqui, que quando a gente abre, a gente nem vê a cicatriz. E com o tempo, muitas vezes a gente nem nota essa cicatriz. E na pálpebra inferior, ela é bem rente aos cílios, super fina, super delicada. Com o tempo, você até, depois de 3, 6 meses, procura e muitas vezes, 1 ano, o paciente nem acha mais onde está a cicatriz. Então, mas tudo é questão de tempo, né? Fica tranquilo que a gente vai conversar sobre quais cuidados você precisa ter no pós-cirúrgico para que o resultado final seja muito positivo. Tem mitos, certamente você ouve muitas coisas do paciente, né? Dos pacientes. O que é que eles chegam assim, perguntando que você diz, meu Deus, de onde foi que tiraram isso? Quais são os mitos que ainda existem sobre esse tipo de cirurgia? Eu diria que os mais comuns, Catarina, eles chegam primeiro para a gente perguntando se dói. Essa é a principal pergunta do paciente, além das cicatrizes, né? Que seria o principal receio do paciente é a cicatriz. Mas o principal mito é que o paciente acha que a cirurgia vai doer. E, na verdade, não. Não é comum, não é esperado num pós-operatório de cirurgia de lift, de blefaroplastia superior e inferior, dor. Pelo contrário, se houver dor, é um sinal de alerta, de alarme, tá? Claro que eu posso ter sensação de peso, sensação de areia, sensação de corpo estranho, lacrimejamento, porque, como eu falei, a gente está operando em cima do olho. Então, é normal ficar mais sensível essa região, mas não é para doer. Então, dor é um mito que precisa ser derrubado, porque não é comum doer, tá? Não é para doer, é um sinal de alerta. Outra coisa muito questionada é se aquela cirurgia pode levar à cegueira, se eu posso perder minha visão com uma cirurgia de pálpebras. Isso eu diria que em mãos experientes isso não vai acontecer, então seria um mito. Mas se você for para um profissional não habilitado, isso pode acontecer. Porque eu posso tirar pele demais, eu posso lesar alguma estrutura oftalmológica. Então, o cuidado e o respeito a todas as medidas de segurança devem ser respeitados, né? Porque senão, sim, a gente pode ter uma complicação mais séria. E outro mito também é que eu fiz a cirurgia, nunca mais eu vou poder fazer, né? E, na verdade, a gente sabe que a cirurgia, sim, ela pode ser repetida. A blefaroplastia, ela pode ser repetida, às vezes pode precisar de um retoque. Paciente que fez há 10, 15, 20 anos, com o tempo a gente continua envelhecendo. Então, o processo de flacidez, de envelhecimento, prolapso de bolsas de gordura continuam acontecendo. E assim, não é incomum acontecer de se operar mais de uma vez o mesmo paciente. Perfeito. A gente vai chamar um breve intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa com a doutora Natália. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa.
prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e nessa manhã estamos conversando sobre a famosa cirurgia das pálpebras, a cirurgia que não é só estética, é também funcional e a gente já ouviu a doutora Natália nos explicar que é uma cirurgia também de correção para trazer de volta ou pela primeira vez a harmonia aqui dessa parte superior do rosto, para que você se sinta mais segura. Quando eu digo você se sinta mais segura, porque o maior público ainda é o feminino, embora os homens tenham procurado bastante já esse procedimento também. E a gente falou, né, que a cirurgia das pálpebras ficou em top 1, né? Está em primeiro lugar. E a gente sabe que, você falou muito bem no final do último bloco, a necessidade de se escolher um excelente profissional. Porque é a sua vida que está em jogo e os seus olhos estão em jogo e é uma estrutura muito sensível e precisa ser preservada. E claro que, para a indicação de uma cirurgia como essa, uma anamnese é feita muito bem feita. Para além dessa anamnese, quais são os outros cuidados que você se cerca em termos de exames? O que é preciso para quem está em casa entender? O que é que vai ser preciso? Exames complementares? O que é mais que precisa para que chegue até o ponto de marcar a cirurgia? Exatamente. Então, Catarina, eu sou uma pessoa muito metódica, né? Eu sou uma pessoa que tenho muito cuidado quando eu indico uma cirurgia. E antes de fazer a cirurgia plástica das pálpebras, eu digo ao paciente, antes de tudo, eu estou aqui como oftalmologista, certo? Então, enquanto oftalmologista, eu me sinto no dever de, antes de indicar a cirurgia, avaliar a saúde daquele olho, porque ele pode sofrer alguma complicação se eu não tiver... por exemplo, no pós-operatório, eu uso corticoide tópico, e aquele corticoide eu posso descompensar um glaucoma pré-existente. Então, é muito importante, na minha anamnese, eu avalio todas as condições oftalmológicas. Então, geralmente, meu paciente que vem para uma blefaroplastia, eu faço uma consulta oftalmológica, vou ver fundo de olho, vou ver pressão, e a partir daquilo ali, eu vou avaliar o paciente. Eu sei que ele veio para cirurgia de pálpebra, eu sei que você veio para operar sua pálpebra, mas primeiro eu quero ver se seu olho está bem. Então, você já está dizendo, a gente já entende que se você está em casa e tem glaucoma, já não tem indicação para blefaroplastia. Não, mas eu tenho que me cercar no pós-operatório de eu ter cuidado que aquela pressão do olho, se eu usar um corticoide, não eleve e descompense um glaucoma pré-existente. Não é contraindicado realizar. Não é contraindicado, Não é contraindicado, certo, tá? perfeito. Então, aí depois que eu fiz aquela parte inicial, eu vou perguntar ao paciente qual é a queixa dele. Não é a minha percepção apenas. Às vezes, para mim, ele tem indicação de fazer tudo. Lift de supercílio, pálpebra superior, pálpebra inferior, uma cantopexia, enfim. Tem indicação de fazer geral, né? Mas eu tenho que entender o que é que está incomodando ele, para ele não ter nenhuma frustração também no pós-operatório. Gerenciamento de expectativas. Exatamente. Isso é extremo em qualquer cirurgia plástica. Verdade. É uma cirurgia plástica. Quando não é funcional, principalmente, a gente tem que alinhar muito as expectativas do paciente. E, então, eu sempre converso muito. Eu perco meu tempo, se não é perder, é ganhar. Eu converso muito com eles antes. É importante gastar esse tempo, na verdade, para conversar com o paciente e alinhar as expectativas e dizer tudo o que ele vai passar. Então, claro que depois eu falo, às vezes ele chega para mim com a ideia de que só quer operar a pálpebra superior, mas eu faço, olha, se a gente operar só sua pálpebra superior, você tem um supercílio que está caído, não vai ficar com um resultado final bom. Mas, claro, eu vou dizer minha indicação cirúrgica, mas o paciente aqui vai dizer o que quer ser operado, mas a maioria vai escutar o médico, né? Mas isso tem que alinhar. Então, depois que a gente conversou sobre expectativas, nós vamos nos cercar da saúde do paciente. Então, se um paciente que tem alguma doença pré-existente, se não tem, se é uma hipertensa, se é um diabético que está descontrolado, se tem alguma doença que esteja em atividade, a gente vai ter que, por exemplo, paciente portador de artrite reumatoide, uma doença reumatológica, é contraindicado? Não é contraindicado, mas eu tenho que ter uma doença em remissão, ou seja, tem que estar controlada, eu tenho que fazer um preparo antes, certo? Doenças autoimunes.
Se tiver com controle, a gente faz um preparo antes e a gente pode realizar. Ano passado eu tive o caso de uma paciente, nunca me esqueço dela, porque ela me deu um trabalho no pós-operatório, mas é uma grande querida. Eu sempre pergunto qualquer tipo de alergia, e a paciente não me mencionou que tinha alergia, porque ela entendeu que era remédio, embora eu tenha perguntado alergias gerais. E no pós-operatório ela fez uma reação alérgica muito grande. E daí a importância de você estar tratando com quem consegue resolver complicação. Né? Então, assim, ela teve uma reação inflamatória importante, uma reação alérgica importante, fez queimose, que a gente chama, que é o edema de conjuntiva. Isso é muito raro. Pode acontecer em paciente alérgico que não fez um preparo prévio. Por isso a importância da anamnese, de conversar com o paciente, de prepará-lo antes da cirurgia. E dizer a verdade ao médico. Isso, e não esconder, porque às vezes o paciente, outra paciente quer fazer a quer fazer, cirurgia, não vou nem dizer, porque doutora, senão mas não vai olha, me operar. eu já me operei recentemente e deu tudo certo. Mas eu fiz, vou precisar um parecer do seu médico pra gente, de alguma outra especialidade, para ver se está tudo bem realmente. Porque é o que eu falo, é uma cirurgia estética. E eu não tenho pressa para fazer aquela cirurgia. Então a gente tem que deixar o paciente o melhor preparado, mais bem preparado possível, para poder operar em condições otimizadas. Né? Então, a gente vai avaliar aquele paciente, ver se ele tem alguma comorbidade, vai fazer o pré-operatório, parecer cardiológico, exames de sangue, se precisar aparecer de alguma outra especialidade também, realizar foto, né, que qualquer cirurgia plástica é importante o antes e o depois, né, alinhar expectativas, a gente avaliar como é que estava antes e o quanto melhorou depois, né, isso para o paciente e até para a gente é muito importante, né. Então, esses são os cuidados. As medicações de uso são extremamente importantes, então a gente sabe, por exemplo, medicações que são fitoterápicas ou compostos naturais, muitas vezes o paciente nem menciona para você que está tomando, mas não entende como medicação. Mas aquilo pode alterar a coagulação e levar a uma cirurgia com maior sangramento e maior risco de hematoma, né? Aqueles rostinhos. Até porque nas medicações fitoterápicas, se você que está em casa não sabe, foi excelente a doutora Natália falar nisso, tem às vezes alguma raiz que afina o sangue, que tem a característica de afinar o sangue. Imagine numa operação. Cirurgia, exatamente. Então, o ginkgo biloba, que é muito utilizado, o paciente não entende como uma medicação. Então, muitas vezes a gente acaba perguntando diretamente se usa aquilo ali. Hoje em dia, com os moduladores de apetite também é importante relatar. Muitas às vezes acabam sem querer dizer. Mas é importante por quê? Porque aumenta o tempo de esvaziamento gástrico, aumenta o risco de uma broncoaspiração na hora da cirurgia, de uma sedação. Então, é importante, tudo que o paciente estiver fazendo uso, é extremamente importante ele relatar. E você que usa hormônios, precisa dizer aos médicos, viu? Porque está tendo muito problema, a gente tem acompanhado nas mídias, muitos problemas cirúrgicos, né? No pós-cirúrgico, não por causa do médico, mas porque você, na anamnese, não disse ao médico que faz uso de testosterona, uso de qualquer que seja o hormônio, e isso pode trazer implicações. Outra coisa muito importante é o tabagismo. A gente sabe que pacientes que fumam, eles têm uma cicatrização alterada. Então, o ideal... Igual diabético, demora mais? Demora mais. O ideal para paciente que é tabagista é que ele pare um mês antes da cirurgia e só volte um mês depois. Enlouqueça, né? Nesse tempo. Mas exatamente. É difícil, né? Não é fácil não, mas pelo menos um pouco antes e um pouco depois. O ideal, às vezes, a gente não consegue, mas que ele consiga o mínimo possível, né, do tabagismo, porque realmente altera a cicatrização, pode ter deiscência, ou seja, aquela cicatriz ela pode abrir, retardar, ficar com uma cicatriz que é para ser fininha, imperceptível, ficar com um aspecto que não fica legal. Né? Aproveita já e para de fumar. Exatamente. Já sai desse negócio aí. Saúde. Vamos falar um pouquinho sobre pós-operatório, como funciona, né? Você que está em casa, você vai querer saber como é esse pós-operatório, até para você poder se planejar, começar a sonhar. Pode ser que seja um sonho, essa cirurgia, e cada vez está mais perto desse sonho ser realidade. Como funciona o pós-operatório? Tanto em termos de cuidados, quanto em termos de voltar à sua rotina. Né? Então, assim, o paciente chegou para a gente operou no pós-operatório imediato. Ele fica com a gente no hospital algumas horas, a gente faz a crioterapia intensa, ou seja, é extremamente importante nos primeiros 3 a 5 dias, a gente tem uma crioterapia, ou seja, gelo o tempo todo. O gelo ele promove vasoconstricção, diminui edema, acelera a cicatrização, certo? Então, naquele pós-operatório inicial é crioterapia, gelo na ferida, na região onde fez a cirurgia. Então, ele vai ficar lá no hospital fazendo a crioterapia
e depois da cirurgia, em torno de 4 a 6 horas, ele vai para casa. Então, é uma cirurgia que a gente realiza, o paciente tem alta no mesmo dia, tá? Ele vai para casa. E, geralmente, eu gosto de sempre monitorar meus pacientes. Ele não precisa vir no primeiro pós-operatório. Geralmente não precisa, mas eu sempre monitoro meus pacientes pelo WhatsApp, peço foto para ver se está tendo algum edema um pouquinho maior, que está saindo um pouquinho da curva, que eu preciso intervir. Isso é raro, mas cada paciente é único, a gente precisa desse cuidado. Mas de uma forma inicial, nos primeiros dias, é muita crioterapia, ou seja, gelo, o máximo que o paciente conseguir. Evitar qualquer esforço físico mais intenso, né? Então é um repouso relativo que a gente chama. O decúbito, ele deve dormir, ou quando for se deitar, com um pouco mais elevado, né? A cabeceira a 45 graus, que a gente chama, porque isso diminui também, que aumente o inchaço na região dos olhos, tá? A alimentação, ele procurar ter uma alimentação mais leve, evitar comidas que vai levar a uma retenção hídrica e mais edema, e mais inflamação. E sol está contraindicado no pós-operatório, né? Por quanto tempo? Que eu falo para o paciente, até 1 mês de jeito nenhum. O ideal seria até 3 meses, né? Mas até 1 mês o paciente não deve pegar sol de jeito nenhum. A gente tira os pontos geralmente em torno de 7 a 10 dias na pálpebra, de 15 dias em diante no supercílio. Então, depois que a gente retirar os pontos, o paciente ele pode, depois de uns 2 dias, começar já a usar protetor solar nessa região. Com 1 mês já está liberado para maquiagem. E aí ele pode voltar às suas atividades antes disso, na verdade, né? Com 7 a 10 dias, quando a gente retira os pontos, ele já pode voltar. 1 mês o sol, com 3 meses ir para uma praia, aquela viagem. Mas se precisar ir antes, é o que eu falo. Tente passar protetor solar nessa região, um óculos escuro com proteção, viseira, ficar na sombra. Porque o grande problema do sol é o quê? Como para qualquer cirurgia plástica, né? A gente sabe que o sol ele pode pigmentar aquela cicatriz. Então, a cicatriz que era para ficar imperceptível, ela vai se tornar perceptível, pigmentada. Ou, por exemplo, um paciente, às vezes, ele pode ter ficado com um hematoma, com um roxinho. Então, o sol, quando ele pega o pigmento do sangue, a hemoglobina, ele pode pigmentar de forma irreversível na pele. Então, por isso que a gente deve evitar o sol, né? Então, mais ou menos seriam esses cuidados. Perfeito. Eu vou chamar mais um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E a LW Sport foi reinaugurada numa nova localização, que fica aqui na antiga LW Informática, embaixo do LW Hotel. É uma loja que ela tem mais espaço, mais aconchego para você que é nosso cliente. Nossa equipe já está pronta para atender vocês com produtos de alta qualidade. Temos tênis, confecção e muitas ofertas para vocês. Então vem conferir aqui a nossa nova loja. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e vamos continuar falando sobre a cirurgia das pálpebras. E, claro, essa é uma pergunta que vai descansar o seu coração aí para que você entenda como é que funciona. Com relação à tão temida anestesia, é local, é geral, como é que funciona? Explica aí para a gente. Vamos lá. Existem 2 formas de se trabalhar, mas eu converso com o paciente. Eu
e só considero o que é mais apropriado e mais seguro para eu trabalhar e para o paciente ser operado. Então, sempre opero em centro cirúrgico, a gente vê por aí, Tem pessoas que operam em opero clínica, né? consultório, Consultório, por sem favor, preste atenção anestesista. nisso. Vários, isso não é Não é raro. incomum, não, infelizmente. Mas o que eu digo ao paciente, a gente sempre opera em ambiente hospitalar, no centro cirúrgico, com anestesista. Enquanto eu estou lá, totalmente voltada para operar e deixar o melhor resultado possível, eu tenho um médico que está monitorizando o paciente, fazendo com que ele não sinta dor, vendo todos os sinais vitais, cuidando do paciente durante todo o período. Então, assim, é outro cenário, né? Esse é o cenário que eu considero Da o segurança, certo né? de segurança. Exatamente. E anestesia, eu realizo anestesia local com sedação. Aí o que eu falo para o paciente, ele vai chegar, a gente vai fazer todas as marcações, quando tiver tudo ok, ele vai deitar e o anestesista ele vai fazer uma sedação. É uma medicação na veia, não é anestesia geral, e depois, quando ele já estiver calmo e já tiver feito, já sedado, eu vou fazer a anestesia local, então ele nem vai lembrar daquele desconforto que se não tiver o anestesista, se não tiver a sedação. Então, a presença do anestesista, para mim, é fundamental na cirurgia de pálpebra. Traz Além de trazer segurança segurança, traz conforto e pro otimiza paciente. o resultado, porque Perfeito. é outro cenário. Mas existem médicos também, dependendo do tempo cirúrgico, da complexidade da cirurgia, da idade do paciente, que não é raro de fazer também até mesmo anestesia geral. Mas o mais comum de todas seria anestesia local com sedação. Mas nunca em consultório, minha gente. Sempre, por favor, com anestesista. E sempre, por favor, com oftalmologista. Gente, sempre com Porque alguém... a gente vê cada coisa aí, agora a gente não é vê raro lipo de chegar papada sendo feito em todo canto, em todo mas se a gente canto. for Se entrar aí, souber a as gente... estruturas... Olha, eu vejo essas coisas, eu vejo com o Rafael, com meu marido, e a gente tem, às vezes, um mini infarto, né? Porque, assim, e perto de estruturas tão nobres, vasos importantes, quase que a gente infarta em casa, assim, só de ver, né? Mas, enfim. Se amem mais, se amem mais. Com certeza. Você falou aí que alguns médicos optam em fazer a anestesia geral dependendo do tamanho, do tempo da cirurgia. E essa é a minha próxima pergunta. Tempo de cirurgia, eu sei que é uma variável. Isso. Mas, em tese, em termos gerais, para você que está em casa saber, é uma cirurgia que ela tem uma duração de mais ou menos quanto tempo? Isso. Em condições normais? Vai depender. Por exemplo, um paciente que vai fazer um lift de supercílio, apenas 30, 40 minutos. Sim. Se eu vou associar uma cirurgia de pálpebra superior, então vai variar de 40 minutos, 1h30, 3 horas, dependendo da complexidade. Quanto mais estruturas eu for operar, maior vai ser o tempo cirúrgico. Né? Se eu for operar uma cirurgia de lift de supercílio, pálpebra superior, com as estruturas necessárias, corrigir pitose, fazer blefaroplastia inferior, fazer um lift de supercílio, então é uma cirurgia que vai se prolongando, vai passar perto das 3 horas, porque eu vou ter mais estruturas a serem abordadas. Quando a gente pensa em cirurgia, é claro que a gente sempre pensa em resultado. Quais são os resultados esperados? Quais são quando você está lá fazendo o gerenciamento de expectativas com o seu paciente, o alinhamento de expectativas? Quais são os resultados esperados? E eu quero perguntar além, em quanto tempo esses resultados esperados são plenamente visíveis? A gente sabe que toda cirurgia plástica tem edema, vai ficar ali roxinho, vai ficar inchado, mas em quanto tempo a pessoa vai se olhar e vai dizer, pronto, esse aqui é o resultado real. Agora você chegou no resultado. Alinhar as expectativas no pré-operatório é fundamental para a gente ter um pós-operatório com tranquilidade, né? Assim, é importante que ele me diga exatamente o que ele deseja. Então, tem paciente que chega para mim, olha, eu não gosto dessa sobrancelha muito arqueada, então eu vou tratar de forma mais conservadora, eu vou fazer um lift menor. Tem outros que falam, eu quero que tire o máximo de pele possível. Então, eu falo com ele, a gente vai ver o perfil de cada paciente, mas sempre prezando pela naturalidade. É o que eu falo para o paciente. Cada paciente vai se identificar com um perfil de médico. Então, vai ter médico que vai ser mais agressivo, que vai mudar mais aquele paciente, que vai quase transformar em outra pessoa. Então, tem médicos que vai entregar um resultado belo, mas com naturalidade. Então, essa é a minha linha e é a linha da maioria dos oftalmologistas. É a gente operar entregando um excelente resultado com naturalidade e preservando a função primordial da pálpebra, que é de proteção ocular. Já peguei casos de paciente que evoluiu, inclusive, não foi com o oftalmologista que operou, não foi, e teve outros que nem com o médico que operou,
que evoluiu até para úlcera de córnea, com transplante de córnea, porque tirou demais. Então, a gente tem que alinhar essa expectativa. Olha, eu vou tirar o máximo com naturalidade para preservar a função do nosso olho, né? E a outra pergunta que você me fez, Sim. que foi a questão do tempo, né? O tempo que eu vou ter o resultado que eu espero. É o que eu falo, toda cirurgia, eu sempre pergunto, você já fez alguma cirurgia? Lembre, aquela cirurgia no começo, a cicatriz vai passar por fases, que a gente chama. Então, qualquer processo de agressão ao nosso corpo, uma cirurgia, um trauma, passa por processos de reparação. Então, vai processos de cicatrização, né? As fases de cicatrização. Então, eu falo, olha, no começo tem a fase inflamatória, depois a gente vai ter uma fase que a cicatriz vai ficar mais grossinha, e depois, ao longo do tempo, ela vai ficar praticamente imperceptível, que é a fase de maturação. De uma forma geral, até um mês a gente vai ter um edema maior. Nas primeiras 2 semanas, o rostinho vai estar mais inchado, o olhinho, essa região vai estar mais inchado. A gente sabe que o ápice do edema vai ser 5 dias, o ápice 5, 7 dias no máximo. Depois disso começa a declinar. Com um mês a gente quase não tem mais tanto edema, mas ainda pode ter edema. E um resultado final a gente pode ter apenas após 3, 6 meses em relação ao edema, sabendo que até essa cicatriz, à medida que vão passando os meses, com um ano e meio, é que ela vai se tornando realmente imperceptível. Mas para eu dizer ao paciente, olha, doutora, eu tenho um casamento e eu queria me programar para... Eu ia chegar aí. Porque Isso, exato, em termos práticos. chega esse tipo de pessoa, não chega? Doutora, eu tenho Demais. casamento daqui a 15 dias, eu queria me operar. Eu fiz, então vamos marcar para depois, porque não dá para eu Vamos entregar o botar uma resultado que fita você adesiva quer. aqui. Isso. Então eu falo, olha, com segurança mesmo, pelo menos uns 2 a 3 meses seria o indicado para uma data tão importante. A gente está falando de um casamento, né? Então, para uma data assim importante, 2 a 3 meses, mas geralmente com um mês e meio já tem uma excelente melhora do edema, né? Resultado final após 6 meses. Doutora Natália, uma dúvida que me ocorreu agora. Pacientes que já têm tendência a fazer na cicatriz Queloide. queloide. Hipertrófico queloide. Se você tem queloide, preste atenção nisso, porque essa resposta vai trazer mais segurança para você. Se o paciente ele tem tendência a queloide, ele vai também, muito provavelmente, fazer queloide nessa região? Não necessariamente, pelo contrário, a gente tem um privilégio na pálpebra e queloide ou cicatrizes hipertróficas, queloide principalmente, porque o queloide, aquele excesso de proliferação, ela ultrapassa a ferida, né? Então, é extremamente raro na pálpebra. Acontecer. Né? É muito raro de acontecer. A gente vê relato, tipo assim, olha, eu tive queloide em outra região, mas na pálpebra é extremamente raro de acontecer. Muito pouco relatado na literatura, então é um privilégio. Eu li isso, né, quando eu estava me preparando para a entrevista e eu achei interessante, né? Pacientes que têm queloide em outras áreas do corpo, que teve queloide na cesariana, por exemplo, e nas pálpebras não desenvolveu queloide. Isso. E aí É eu trouxe muito como raro. uma dúvida. É extremamente raro, realmente. Coisa boa, né? Isso é muito bom. Muito bom. Porque não precisa nem fazer nenhum reparo, né? Já traz uma tranquilidade aí para quem está pensando e se programando, sonhando em fazer essa cirurgia, que vale muito a pena. Quais são os principais... A gente tem que falar, e a gente aqui fala em tudo, que é para você sair daqui desse sábado sabendo, tendo sanado todas as suas dúvidas com relação a essa cirurgia. Quais são os riscos, os principais riscos ou complicações dessa cirurgia, mesmo ela sendo feita, mesmo ela sendo considerada de baixo risco e mesmo ela sendo feita em todo esse lugar seguro, esse ambiente seguro, com todas essas medidas de segurança que a gente sabe com as quais você trabalha dentro do Hospital Memorial, dentro da sua clínica. Ainda assim, existem riscos. Quais são esses riscos e riscos de complicações? Sim. Uma complicação que a gente tem que ter muito cuidado no intraoperatório, a gente está falando nem de pós-operatório, mas no intraoperatório, é a presença de alguma hemorragia. A gente vai abordar as bolsas de gordura, né, que é uma das queixas, aquele excesso que com a idade vai ficando com a flacidez, então a gente tem um prolapso da bolsa de gordura. Então a gente sabe que na pálpebra superior a gente tem 2, na pálpebra inferior a gente tem 3, e essas bolsas de gordura, elas são extremamente vascularizadas, certo? E o grande risco, se a gente não fizer uma hemostasia, ou seja, se a gente não tiver cuidado com
com o sangramento e cauterizar direito os vasos e não tracionar demais, ou se a gente não fizer revisão da nossa cirurgia, a gente pode ter uma complicação que é muito temida, que é uma hemorragia retrobulbar. Ou seja, vai sangue para trás do olho, pode comprimir o nervo óptico e aí pode levar até uma baixa de visão. Então, isso é uma complicação que é muito temida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ser muito criterioso na hora da ressecção das bolsas de gordura, de hemostasia. Isso é uma complicação que é séria e a gente tem que ter esse cuidado. Outras são as infecções, né? A gente tem que ter todas as medidas de segurança, todos os cuidados no pré-operatório, ter cuidado que o paciente não tenha nenhuma infecção, nenhuma conjuntivite, nenhuma blefarite, nenhuma infecção de pele nessa região. No intraoperatório, com toda a esterilização que a gente sempre tem, e no pós-operatório, o paciente seguir à risca todas as medicações, né? Então, sangramento, infecção, pode ter algum paciente com alergia e desenvolver alguma reação alérgica mais grave, isso é inerente, né, ao procedimento. E outra coisa que eu diria que é um grande medo do paciente é ficar com a retração palpebral, né? Quando o paciente às vezes ele fez uma cirurgia que foi retirada muita pele e não foi dada os pontos de segurança, foi feita uma cantopexia, que é como se fosse uma ancoragem, para evitar que aquela pálpebra baixa, ele fique com esse olhazinho para baixo, né? De um olhazinho assim com a retração, que a gente chama, que é muito mais difícil. É o que eu falo para o paciente. É melhor a gente fazer um retoque, tira um pouquinho menos de pele, faz as medidas de segurança, tira tudo que precisar de pele com as medidas de segurança, e depois, se precisar, tira mais, que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer, porque a gente tirar demais, depois a gente não tem como colocar, e a gente tem que fazer enxerto, né? Então, isso aí é uma das complicações que a gente tem medo e tem que tentar evitar. Chega pra gente, infelizmente. Chega, né? Chega. Então, mais uma vez, a gente reforça, para finalizar esse bloco, a importância de você escolher com muito critério o seu cirurgião, independente da área que você for fazer uma cirurgia. Cirurgia, é a sua vida, é o seu bem mais precioso. E a gente sabe que tem pessoas fazendo aí procedimentos cirúrgicos sem ser da área de competência, sem ter habilidade, sem ter autoridade, inclusive, para fazer, e fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma e em qualquer lugar. Esse é o grande problema. A gente vai para um breve intervalinho comercial e volta daqui a pouco para conversar mais com a doutora Natália. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E a LW Sport foi reinaugurada numa nova localização, que fica aqui na antiga LW Informática, embaixo do LW Hotel. É uma loja que ela tem mais espaço, mais aconchego para você que é nosso cliente. Nossa equipe já está pronta para atender vocês com produtos de alta qualidade. Temos tênis, confecção e muitas ofertas para vocês. Então vem conferir aqui a nossa nova loja. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único.
É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e, claro, a gente sempre aqui tem o papel, né, a nossa função aqui é entregar saúde, é promover saúde, falar sobre saúde, tanto no público como no privado. E a gente sabe que esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que, naturalmente, ela é uma cirurgia do público, do privado, desculpa. Então, se procura um médico particular, se faz um investimento financeiro para se ter essa cirurgia. É para realizar, às vezes, um sonho estético, mas também, às vezes, muitas vezes, também por uma indicação oftalmológica mesmo, por uma disfunção que precisa ser corrigida ali com esse tipo de cirurgia. Mas eu queria saber de você, doutora Natália, se em alguns casos, se em casos com indicação médica, o paciente SUS consegue ser submetido a uma cirurgia como essa? Sim, essa cirurgia, não como a gente faz, claro, em consultório, né? Em consultório não, no privado. Mas a blefaroplastia superior, ela é realizada no SUS, mas é só a blefaroplastia superior. Você não vai ter um lift de supercílio associado a uma blefaroplastia, não faz a blefaroplastia inferior, faz a superior, geralmente, ou a correção de pitose. Então, geralmente, os casos que a gente vê sendo operados no SUS, vai ser uma blefaroplastia superior, às vezes, e vai entrar numa fila, uma fila longa, geralmente, mas se opera, sim, o paciente entra lá, fica um tempo que em cada serviço tem seu tempo, e claro que os casos que são mais graves, que estão levando a uma obstrução da visão, vão ser dados preferências, porque não é uma queixa puramente estética, né, funcional. Mas o resultado, obviamente, que é diferente de um privado, porque ali eu estou visando uma correção do excesso de pele, da bolsa de gordura, mas eu não estou visando o rejuvenescimento como a gente avalia o rejuvenescimento no privado. Então, são públicos, assim, são perfis diferentes de cirurgia. Mas aí a gente entende perfeitamente que são perfis totalmente diferentes. Né? A entrega que você vai ter no privado é totalmente diferente da entrega que você vai ter no SUS, até porque, não porque a gente esteja dizendo que o SUS não vai fazer com excelência, mas porque o SUS, esse tipo de cirurgia, não faz na perspectiva de uma cirurgia reparadora, de uma cirurgia estética. Vai fazer ali uma cirurgia para retirada daquela porção ali de pele, de tecidos, de estrutura que está danificando a questão visual, oftalmológica, né? Isso? Exato. Mas existe só estética, mas só só vai tirar o excesso de pele da pálpebra superior. Não vai associar uma pálpebra inferior que também tem indicação. O SUS geralmente quando realiza é só a blefaroplastia superior. Não vai fazer uma blefaroplastia estruturada, que a gente chama, reposicionando tudo que precisa ser colocado no lugar. Vai ser algo realmente muito pontual para uma queixa específica do paciente. Diferente, o paciente chegar para mim, minha queixa é esse aqui que está caído. Aí no SUS ele vai operar a pálpebra superior. Se for para mim, eu vou avaliar o supercílio, se ele tem pitose, tem que indicar uma pálpebra inferior. É a pálpebrazinha caída. A pálpebra caída, que é porque o músculozinho, né, que eleva a pálpebra, o levantador da pálpebra superior, ele teve algum defeito, pode ser uma pitose congênita, ou porque com o tempo ele foi desinserido. Às vezes pela idade ele pode ir saindo da sua aponeurose, que a gente chama, da sua inserção, e a gente precisa recolocar no lugar.
ou pode ser também devido a alguma alteração neurogênica, o paciente que teve alguma paralisia. Então, a ptose é só a queda da pálpebra. O paciente pode não ter nenhuma indicação de blefaroplastia e ter indicação de correção de ptose, por exemplo. Entendi, perfeito. A gente falou, né, o programa inteiro sobre a cirurgia de pálpebra e toda essa região aqui sob uma perspectiva estética e funcional. Mas vamos aproveitar, claro, que a doutora Natália está aqui conosco, e nesse último bloco, saber quais são as outras duas ou três, os outros 2 ou 3 procedimentos cirúrgicos mais procurados na clínica, depois, claro, da blefaroplastia, que ficou em primeiro lugar, né? Então, Sim. certamente você tem aí 2, 3, tem até mais, né? Que eu faço, você está dizendo. Sim. Só finalizando a questão da blefaroplastia, Catarina, eu operei recentemente uma paciente de 54 anos, Sim. linda, com olhinho azul, a coisa mais linda do mundo. E antes ela tinha uma queda tão grande do supercílio que a gente não conseguia ver aquele olho. Então, quando a gente fez a cirurgia, que deu para ver aquele olho, eu falei, olha, agora eu consigo ver seu olho, a coisa mais linda. Ela fez, pois não é, doutora, minha mãe disse que agora que estava me reconhecendo de novo. Uma vida inteira, com olho lindo. E estava escondida, assim, há Tava mais de escondido. 15, 20 anos. Tá Ela vendo? disse que estava bem escondida e a mãe fez, agora eu estou lhe reconhecendo novamente. Porque com o tempo, né, as marcas vão acontecendo, a flacidez vai acontecendo. Então, isso é a beleza da cirurgia, é tentar recuperar um pouco daquela juventude que a gente vai envelhecendo, graças a Deus, mas a gente tem que tentar envelhecer da melhor forma qualidade, possível, né? E com E naturalidade. com naturalidade, sob o ponto de vista. Tem algum outro caso, já que você falou nesse caso, tem algum, porque sempre tem casos que chamam mais atenção do médico, né, do cirurgião. Nesse caso é algo que certamente mexeu muito com você, né? Assim, eu estou vendo os meus olhos, a beleza dos meus olhos. Isso. As pessoas agora estão conseguindo enxergar a beleza dos meus olhos, seja ele azuis, pretos, A cor que for, castanhos, a cor exato. que for. Isso. Mas enxergar a si mesmo pela Se- primeira vez no pós-cirúrgico deve ser muito, um resgate, né? reconhecimento, começam a se resgatar, começam a resgatar como eles se viam antes, né? E é uma coisa muito legal que eu peço sempre ao paciente, traga fotos antigas suas, porque eu gosto de saber como ele era, porque eu não Sim. gosto, eu quero entregar aquilo que ele era na melhor versão dele, segundo ele se achava, né? E não transformá-lo em outra pessoa, mas tentar trazê-lo para uma versão como ele se via mais assim, anteriormente, né? Antigamente. E isso é muito belo, realmente. Outra paciente jovem, seus 43 anos. Obrigada pelo jovem. Muito jovem, mas eu acho jovem. Eu tenho os meus 40 também, a gente é super jovem. Então, paciente super jovem, 43 anos, que ela estava com a autoestima muito embaixo. Ela tinha pouca flacidez da pálpebra superior, mas ela tinha muitas bolsas de gordura. Então, ela dizia que tinha essas muita bolsas de vergonha. gordura. Fica aquele aspecto mais inchadinho. Cansaço, Isso, né? cansaço, aquela capaz Tristeza, de cansada, de apatia. mais triste. E a gente termina, faz a cirurgia para faz o peeling na região da pálpebra inferior, então muda muito. Aquela paciente, nossa, ela manda foto para mim hoje em dia e ela fala, doutora, eu quero que você poste, porque eu quero inspirar outras mulheres. Tá porque vendo? antes eu estava me sentindo tão triste comigo mesma, né, com as marcas que o tempo foram trazendo, que eu não conseguia me maquiar e me sentir bem. Acho que nem sorri, porque quando sorri, marca mais Marca ainda, mais, né? Sobe né? mais Isso, ainda. exatamente. E aí você está diante de uma paciente que voltou a sorrir. Exatamente. Isso é muito bom. E isso mexe. Trabalhar com a autoestima das pessoas é incrível. Ver que elas voltam a se amar mais, se reconhecerem mais, é incrível também. E isso é uma coisa frequente na cirurgia, não só de pálpebra, obviamente, né? Mas nas cirurgias plásticas, né? Isso é fantástico. Doutora Natália, homens, tem algum case de algum paciente homem que tenha feito essa cirurgia que você queira compartilhar conosco? Os homens, eles são mais conservadores, né? Eles não, muitas vezes, eles não querem que percebam. Então, mas eles, quando eles veem o resultado final, eles ficam realmente super felizes, né? E, poxa, porque eu não fiz isso antes, assim, eles acabam pelo próprio preconceito, né? Que hoje em dia, graças a Deus, tem quebrado mais, então, mas eles ficam realmente surpreendidos com o resultado final, assim. Uma outra dúvida que me veio agora, e é importante para vocês que estão em casa nos assistindo, a gente sabe que o tom
da nossa pele interfere no resultado estético de algumas cicatrizes. Peles negras dá diferença numa cirurgia de blefaroplastia? A gente tem que ter um cuidado maior, o paciente tem que ter mais cuidado ainda com o sol, porque pode ter uma pigmentação maior, mas aí com os cuidados a gente tem um resultado final também excelente. Tem que ter cuidado na técnica, cuidado com como vai ser sua incisão, na hemostasia, no pós-operatório. No final das contas, o resultado vai ficar excelente. Agora, você tem que ter um cuidado maior nos peelings. O que seriam os peelings? A gente sabe que a blefaroplastia tem suas limitações. Ela não trata qualidade de pele, né? Ela vai reposicionar estruturas, remover estruturas que estejam em excesso, mas eu não consigo tratar a pele com a cirurgia em si. A gente vai adicionar tratamentos adjuvantes, né? Juntamente com a cirurgia. Então, a gente tem, hoje em dia, muito sobre o laser de CO2, né? Que trata, faz um resurfacing, que a gente chama daquela região, e aí dá qualidade de pele. Isso sim vai melhorar em relação às linhas de expressão, às famosas rugas. Os peelings também, médios. Eu tenho resultados excelentes com peelings nessa região. Então, assim, às vezes eu tenho um paciente que está cheio de linha de expressão nessa região, a gente faz um peeling e sai outro paciente, né? Só que isso sim, para a pele negra, a gente tem que ter um cuidado maior, porque tem um risco maior de pigmentação, de manchar. Às vezes a gente pode, ao invés de fazer um peeling mais forte, né? A gente tem que fazer um peeling mais fraco, em mais sessões. E isso aí, tudo isso tem que ser avaliado. Tudo avaliado. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa. E agradecer mais uma vez a doutora Natália. E aproveito, doutora Natália, esse tempo final para lhe agradecer mais uma vez a presença em nome da TVLW. Agradecer sempre a todos que fazem o corpo técnico do Hospital Memorial de Arco Verde. É sempre bom ter vocês aqui e saber da qualidade da entrega dos serviços que vocês trazem para a nossa região, para a nossa Arco Verde e região. E deixar os seus contatos, para que as pessoas lhe encontrem aí no Instagram, contato da clínica também, lá no Memorial. Fique à vontade, esse espaço é seu. Eu que agradeço, Catarina, a todos também da TVLW, aos telespectadores nesse sábado de manhã, por estarem conosco. Eu atendo e opero lá no Hospital Memorial Arco Verde, certo? Estamos em reforma e expansão, e aí a gente vai ter cada vez como atender melhor. Meu Instagram pessoal e profissional, na verdade, é o doutora Natália Mesquita, e tem lá várias dicas de oftalmologia, de blefaroplastia, e compartilho sempre lá muita informação. Então já começa a seguir a doutora Natália, já vai prestando atenção, se acostumando aí com essa possibilidade de você realizar o seu sonho, que o seu sonho está cada vez mais perto. Então já segue a doutora Natália, segue o Hospital Memorial Arco Verde e, claro, sábado que vem, pontualmente, o nosso encontro marcado. Eu aguardo você. Muito obrigada por hoje e até semana que vem.